A enfermeira foi contratada para cuidar de um milionário em estado vegetativo. Um dia, quando ninguém estava olhando, a enfermeira se aproximou do milionário, e o que aconteceu em seguida a deixou estarrecida. O ronronar discreto do motor de uma Vespa Piaggio vermelha, desgastada mas resistente, herdada de seu avô, se confundia com o burburinho da Avenida El Poblado em Medellín. Maria Caridad Garcia, com seu uniforme branco impecável e um capacete simples marcado pelos anos, manobrava entre táxis e ônibus. Era seu primeiro dia de trabalho, e cada batida de seu coração ressoava com a euforia de ter alcançado um sonho há muito acariciado: ser enfermeira. Apenas alguns dias antes, havia segurado em suas mãos o precioso diploma que tanto desejava. Por dentro, ciente do que a aguardava, fluíam pensamentos que pareciam surgir de um poço profundo de sabedoria. O tempo, como um tecelão paciente, nos dá segundas chances, não para recuperar o que foi perdido, mas para construir algo mais forte e mais belo com os fios que ainda nos restam. Maria Caridade assentiu para si mesma, apertando firmemente o guidão enquanto virava para uma rua mais tranquila que subia em direção a uma área luxuosa, El Alto de Las Palmas. As casas se erguiam imponentes, cada vez maiores e mais distantes, protegidas por altos muros que pareciam guardar segredos. Sua pequena moto, que já começava a vibrar diante da subida, parecia minúscula frente à opulência ao seu redor. Finalmente chegou ao seu destino. À sua frente erguia-se uma mansão majestosa. Uma casa de 3 andares, rodeada de jardins impecáveis e janelas que pareciam refletir tanto a luz do dia quanto as sombras de sua própria insegurança. Maria Caridad desligou o motor e desceu lentamente, retirando o capacete com cuidado. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar permanecia firme. Soltou um suspiro profundo, sentindo o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir. "Vamos, Maria Caridad, você consegue", repetiu para si mesma, com uma determinação que desafiava seus próprios medos. "Lembre-se de que você é mais do que uma enfermeira. Você carrega a caridade em seu coração." Endireitou as costas, pegou sua bolsa de trabalho e avançou em direção à entrada principal, onde um segurança a observava com expressão neutra, pronto para abrir-lhe as portas para um mundo completamente novo. "Estou aqui para ser uma esperança em um lugar onde ninguém a espera, mas o que acontece quando nem sei se há algo do outro lado da ponte que tento construir?" A porta principal da mansão se abriu com um rangido lento, revelando uma mulher de meia-idade, vestida com um conjunto preto sóbrio e uma blusa branca impecável. Seu rosto refletia profissionalismo e uma leve dureza, como se os anos naquela casa a tivessem marcado. "Maria Caridad Garcia, suponho", disse a governanta, observando-a de cima a baixo. "Sim, senhora, um prazer", respondeu Maria Caridad, com uma leve inclinação de cabeça. "Bem-vinda, siga-me, por favor." O eco de seus passos ressoou no chão de mármore enquanto a empregada a guiava através da mansão. Os corredores pareciam intermináveis, decorados com quadros a óleo de rostos solenes que pareciam segui-las com o olhar. Os móveis antigos, os lustres de cristal e as cortinas de veludo falavam de uma riqueza passada, agora tingida por um ar de abandono. "Seu paciente está no quarto principal, no último andar", disse a governanta ao chegar ao pé de uma escada ampla cujo carpete carmesim parecia absorver o peso de seus passos. "O dono desta mansão se encontra em um estado complicado." Ao chegar ao último degrau, a empregada abriu uma porta dupla de madeira escura, revelando um quarto monumental. A cama, imensa e coberta com lençóis brancos, ocupava o centro do quarto. Ali, entre travesseiros e edredons, jazia um homem imóvel, o milionário Felipe Álvaro Castillejos. Seu rosto pálido e sereno parecia o de alguém que havia sido derrotado em uma batalha que ninguém viu acontecer. Os aparelhos médicos emitiam um zumbido constante, e um monitor no canto marcava os batimentos pausados de seu coração. Cláudia, a governanta, parou no limiar sem avançar. "Espero que o Sr. Felipe Álvaro Castillejos esteja em boas mãos." "Deixo-o com você", disse secamente, antes de desaparecer pela porta. Ao dar um passo em direção ao homem, Maria Caridad sentiu um desconforto no ambiente, um ar carregado que a fez franzir a testa.
Não demorou a notar que a higiene pessoal do paciente precisava de atenção imediata. Isso não é humano, pensou, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Sem perder tempo, pegou sua bolsa e começou a preparar os materiais necessários para a limpeza. Colocou toalhas limpas sobre a cama, buscou um recipiente com água morna que trouxe do banheiro e, claro, sabonetes especiais. Com delicadeza, retirou os lençóis, depois a bata, expondo um corpo frágil que um dia devia ter sido forte. Então o virou com cuidado, segurando-o sem causar dano. Ajustou suas luvas e limpou cada dobra de sua pele, começando pelas áreas mais sensíveis e certificando-se de remover qualquer vestígio de sujeira. Trocou a fralda absorvente que havia sido deixada muito além do aceitável. Cada movimento estava carregado de paciência, como se com cada gesto ela quisesse devolver um pouco de dignidade àquele homem imóvel. Justamente quando estava terminando, a porta se abriu de repente, deixando entrar uma rajada de perfume caro que não conseguia encobrir o odor persistente. Uma mulher de postura altiva e cabelo preso entrou com um ar teatral envolta em um casaco de pele luxuoso. "Meu Deus, vou vomitar!" exclamou, levando uma das mãos ao nariz. "Graças ao céu você está aqui. Você deve ser a nova enfermeira." Maria Caridad, ainda ajoelhada ao lado da cama, levantou o olhar e sorriu com gentileza. "Sim, senhora. Maria Caridad Garcia, ao seu dispor. E a senhora é..." "Sou a esposa desse traste", respondeu a mulher, sem nenhum traço de emoção, fazendo um gesto vago na direção do homem imóvel. Cada palavra da mulher caía como um dardo envenenado, carregado de um desprezo que preenchia o ar com uma sensação de opressão. Maria Caridad entendeu então que o verdadeiro desafio não era apenas lidar com um homem preso no silêncio de seu corpo, mas também com a alma quebrada que se escondia por trás do olhar gélido daquela mulher que se dizia sua esposa. Naquele instante, Maria Caridad decidiu que despertaria o homem do silêncio em que estava preso. Não importava o custo. Sua missão não seria apenas curar o exterior, mas reacender a chama perdida de sua humanidade. Porque, ao que parecia, naquela mansão não era apenas o milionário que estava perdido. Às vezes, aqueles que deveriam cultivar flores em nosso jardim são os que nos arrancam as pétalas. Com uma delicadeza quase etérea, Maria Caridad envolveu as mãos do milionário entre as suas e começou a mover suavemente seus membros, como se estivesse convidando um corpo adormecido a despertar de seu longo letargo. Cada giro e extensão era um sussurro dirigido aos seus músculos, um chamado amoroso que desafiava a inércia dos dias passados, como se seu toque pudesse ensinar o sangue a dançar novamente em um interminável vals. Ela cantarolava um som baixo quase como um mantra, cuja vibração parecia buscar um caminho para se fundir à pele dele, levando uma calma que nascia nela e ansiava enraizar-se nele. De repente seu olhar parou na desolação daquele quarto opulento, que mais parecia um mausoléu do que o refúgio de um homem que um dia havia vivido. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto seus olhos percorriam o espaço cheio de lembranças enterradas. "Tem que haver algo que me ajude a trazê-lo de volta", exclamou, com uma mistura de desespero e esperança. Sua busca terminou em um canto onde uma caixinha de música pequena e antiga se destacava entre os luxos inertes. Pegou-a com cuidado, como quem manipula um segredo, e a segurou diante dele. "Com certeza isso significa algo para você. Algo que pode te estimular a lutar comigo", murmurou. Girou a chave e deixou que a melodia escapasse, lenta e nostálgica. Aproximou-a de seu ouvido, esperando uma reação. Nada. Então, com ternura, colocou-a diante de seus olhos. Foi nesse instante que um brilho quase imperceptível em seu olhar imóvel capturou sua atenção. O brilho tímido de uma lágrima. "Não se preocupe, Felipe", exclamou com uma nova convicção, sua voz firme, mas cheia de carinho. "Vale a pena construir uma ponte para chegar até você, porque já vejo que está do outro lado, esperando para ser resgatado. Vou te buscar." Com um movimento suave, fechou a caixinha de música e a deixou de lado. Inclinou-se sobre ele, depositou um beijo quente em sua testa
e o envolveu em um abraço que parecia querer unir os fragmentos quebrados dentro dele. Seu perfume, uma fragrância de lavanda e jasmim com sutis notas de girassóis, permaneceu no ar, impregnando-o com uma mensagem que apenas a alma podia entender. Ele não estava sozinho. A alma adormecida é um rio contido. Construir pontes até ela não é um ato de engenho, mas de amor infinito que desafia seu curso imóvel. A porta se abriu novamente, deixando entrar Maria Isabela Echeverry, uma mulher de cabelo claro perfeitamente preso, com o rosto moldado em uma expressão que oscilava entre o cansaço e a altivez. Vestia um conjunto caro e segurava um celular na mão que consultava constantemente, enquanto falava com uma mistura de desprezo e pressa. "Você é a terceira enfermeira que contrato", disse, esboçando um sorriso sarcástico enquanto seus olhos percorriam o quarto com indiferença. "Sabe, a digestão dele não é boa. Acho que ele é celíaco. Ninguém quer ficar trocando fraldas." Maria Caridad levantou o olhar da cama tentando manter a compostura. Sua voz saiu tranquila, mas carregada de intenção. "Senhora, como foi mesmo que a senhora disse que se chamava?" Maria Isabela guardou o celular por um instante e a olhou com frieza. "Maria Isabela Echeverry." Maria Caridad inclinou levemente a cabeça em sinal de reconhecimento. "Senhora Maria Isabela, há quanto tempo seu marido está assim?" "Apenas 1 mês e já parece um século para mim", respondeu com um suspiro exagerado. "É um tormento não encontrar uma boa enfermeira disposta a trocar fraldas dia e noite." Maria Caridad permaneceu em silêncio, sentindo um nó no peito diante da frieza com que a mulher falava. Seu olhar percorreu o homem imóvel na cama, como se buscasse algum sinal em seu rosto sereno, enquanto processava as palavras daquela mulher. Após alguns segundos de silêncio, voltou a falar com cuidado. "Poderia me dizer exatamente o que causou isso? Como aconteceu?" Maria Isabela voltou a olhar para o celular antes de responder, como se ele fosse mais importante que a conversa. "Um acidente de carro. Um motorista bêbado na contramão, sabe? Coisas que acontecem à noite." "E qual é o prognóstico médico?" insistiu Maria Caridad suavemente. A esposa franziu o senho, incomodada com a conversa. "Totalmente incerto. Trauma crânioencefálico severo e lesão difusa no cérebro. Foi o que os médicos disseram. Mas, basicamente, não há nada a fazer." Maria Caridad assentiu devagar, tentando conter o peso que aquelas palavras lhe traziam. Após uma breve pausa, perguntou com a mesma calma: "Ele estava sozinho no acidente ou mais alguém se machucou?" Maria Isabela suspirou com impaciência. "Eu estava com ele. Estávamos voltando do nosso restaurante favorito, onde jantamos para celebrar nosso primeiro aniversário de casamento." Um brilho de compaixão cruzou o rosto de Maria Caridad. "Graças a Deus que nada grave aconteceu com a senhora", disse, com sinceridade. Maria Isabela soltou uma risada amarga. "De certa forma, aconteceu sim. Ele virou o volante para receber todo o impacto e me proteger, mas me deixou com esse fardo. Muito pior do que ter ido ao funeral dele, chorado algumas vezes e superado. E quando não encontro uma enfermeira decente, o mau cheiro das fraldas começa e vira um peso insuportável." Maria Caridad abaixou a cabeça, lutando para manter a compostura diante das palavras de Maria Isabela. Com um gesto sutil, levou a mão aos cabelos de Felipe Álvaro e os acariciou com ternura, como quem quer dissipar uma dor invisível. Seus dedos deslizaram suavemente, como se com aquele toque pudesse transmitir uma mensagem silenciosa. "Não a escute. Eu estou aqui." Enquanto Maria Isabela voltava a se distrair com o celular, alheia ao gesto, Maria Caridad inclinou-se um pouco mais em direção ao homem imóvel, tornando sua carícia um refúgio, e decidiu em silêncio que aquela batalha era tão dela quanto do homem que protegia. De repente, o celular de Maria Isabela vibrou e, com um gesto de irritação, ela olhou para a tela, franziu levemente o senho e, sem mais delongas, virou-se para sair do quarto. Não houve uma palavra de despedida para o marido nem para a enfermeira. Apenas o eco de seus saltos ressoando no corredor enquanto se afastava.
Maria Caridá, ainda ao lado da cama, olhou para o homem imóvel com uma mistura de ternura e determinação. Sua voz brotou suave, como um sussurro dirigido não apenas a ele, mas também à sua própria alma. Desde que te vi pela primeira vez, decidi carregar você no meu coração, mesmo sem saber por quê. Naquele lugar onde as pessoas importantes se ancoram para a eternidade. Ela parou, seu olhar fixo no rosto sereno dele, como se esperasse uma resposta que sabia que não viria. Mas no fundo, não precisava de uma. Havia algo na quietude de Felipe Álvaro que a chamava, como um eco distante de alguém que um dia teve muito a dizer e que agora só precisava ser ouvido no silêncio. Maria Caridá suspirou, mas dessa vez não com tristeza, mas com uma espécie de promessa. Inclinou-se novamente para ele, oferecendo-lhe um novo abraço de lavanda, jasmim e girassóis, a mistura de seu perfume, deixando que sua presença preenchesse o vazio que outros haviam deixado. O lugar onde o pensamento se perde não é um abismo, mas um limiar. Apenas aqueles que caminham com uma tocha podem ajudá-lo a atravessar. O quarto de Maria Caridá estava mergulhado em um silêncio que contrastava com o eco distante da mansão. O abajur de sua escrivaninha derramava uma luz quente sobre as páginas de um livro volumoso, aberto à sua frente. Seus olhos percorriam atentamente as linhas, absorta em um capítulo que detalhava as complicações digestivas em pacientes com apoplexia. Substituía parágrafos-chave com um lápis, enquanto seus pensamentos fluíam para um único propósito. Um passo de cada vez, Felipe, meu Felipe, pensou, deixando que sua mente pronunciasse essas palavras com a mesma ternura que reservava para ele. Primeiro, vamos conseguir regular essa resposta exagerada dos seus intestinos, isso que tanto incomoda sua esposa por causa do cheiro. Mas para mim, cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça que vamos resolver juntos. Passaram-se vários minutos. De repente, seus olhos se iluminaram ao parar em um trecho que parecia exatamente o que procurava. Deixou o lápis sobre a escrivaninha e se levantou com energia renovada, como se o cansaço tivesse desaparecido. "Ah, já sei o que fazer!" exclamou em voz baixa, quase para si mesma, enquanto um sorriso cruzava seus lábios. Fechou o livro com cuidado, marcando a página com precisão. Depois estendeu o braço para seu relógio, programando o alarme para se levantar antes do amanhecer. "Vou programar o alarme e começar a trabalhar na sua nova dieta antes que a chefe da mansão apareça na cozinha", murmurou, com um brilho de determinação nos olhos. Guardou o livro no canto da escrivaninha, apagou o abajur e se deitou, com seus pensamentos girando em torno da primeira luz do dia e da promessa de um pequeno avanço para Felipe Álvaro. Com o primeiro raio da manhã, Maria Caridá se levantou, já vestindo seu uniforme branco impecável. Caminhou pelos corredores silenciosos da mansão até chegar à cozinha, onde acendeu as luzes, deixando que o espaço ganhasse vida. Amarrando um avental em volta da cintura, começou a explorar a despensa e a geladeira. Retirou com cuidado alguns ingredientes frescos e integrais. Enquanto os reunia sobre o balcão, sua mente fervilhava de ideias, cada uma como uma pequena faísca de esperança. "Vamos lá, Maria Caridade, você consegue", disse para si mesma em voz baixa, apertando os punhos com determinação. É hora de preparar uma bomba de nutrientes para ajudar a desinflamar seu cérebro e corrigir essa flatulência intestinal que transforma seu mundo em uma vida interminável de fraldas. É hora de tirá-lo desse túnel, custe o que custar. Com movimentos precisos e focados, começou a cortar, liquidificar e combinar os ingredientes. Cada passo parecia uma coreografia ensaiada, como se, através da cozinha, pudesse oferecer a Felipe Álvaro uma nova oportunidade. Quando terminou, sorriu para si mesma com um ar triunfante. "Perfeito", murmurou, tirando o avental e ajustando a bandeja com a mistura cuidadosamente preparada. Quando estava prestes a sair, a porta da cozinha se abriu de repente, deixando entrar Cecília, a chefe da mansão. Era uma mulher robusta, de meia-idade, com o senho franzido e as mãos nos quadris. Sua expressão irradiava descontentamento, como se o simples fato de ver outra pessoa em seu reino culinário fosse um insulto pessoal. "O que está fazendo aqui, enfermeira?", disse com voz grave e mal-humorada.
Ninguém tem permissão para cozinhar sem minha autorização. Esqueceu que sou a chefe desta mansão? Maria Caridá parou ainda com a bandeja nas mãos e levantou o olhar. Inspirou profundamente antes de responder, com uma mistura de gentileza e firmeza na voz. Mil desculpas, Dona Cecília, disse, inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito. Depois, olhou diretamente em seus olhos e acrescentou com uma calma que parecia desmontar qualquer argumento. Entendo que esta cozinha é o seu território e eu respeito isso, mas precisa saber que, com sua permissão ou sem ela, farei tudo o que estiver ao meu alcance pelo Sr. Felipe, para tirá-lo de sua austeridade física e mental. Não se trata apenas de combater um estômago rebelde ou fortalecer a fragilidade de um cérebro inflamado. Trata-se de preparar um prato que nutra a esperança e tempere a vida que ainda persiste nele. Porque, Dona Cecília, quando cozinhamos para alguém que não pode lutar por si mesmo, não estamos alimentando um corpo. Estamos sustentando uma alma que resiste a partir. A cozinha ficou em absoluto silêncio. Por um momento a expressão severa de Cecília titubeou e suas mãos nos quadris relaxaram levemente. Maria Caridá entrou no quarto do homem imóvel com a bandeja cuidadosamente preparada, seu conteúdo exalando um aroma quente e reconfortante. Sentou-se ao lado da cama de Felipe, ajustando delicadamente o suporte que mantinha seu corpo levemente erguido. Pegou uma colher pequena e, com uma suavidade quase maternal, a aproximou dos lábios entreabertos de Felipe Álvaro. O contato do talher em sua boca pareceu despertar um reflexo, lento, mas presente. Sua garganta realizou o esforço mínimo necessário para engolir, e aquele pequeno movimento brilhou como uma centelha de esperança nos olhos de Maria Caridade. Meu Felipe, esta colherada é para o seu cérebro, sussurrou, enquanto a primeira colherada deslizava seus nutrientes em uma jornada silenciosa. Cada nova porção sua voz continuava, acompanhando o alimento como uma promessa. Esta colherada é para o seu estômago, para acalmar as tempestades que o agitam. Ao chegar à última colherada, ela parou por alguns segundos, segurando-a diante dele com um olhar cheio de ternura e determinação. E esta última é por mim, para saber que você entende que estou aqui. Com uma calma infinita aproximou a colher. Dessa vez os lábios de Felipe Álvaro se moveram um pouco mais, abrindo-se com uma amplitude inesperada. Foi um gesto quase imperceptível, mas suficiente para que o coração de Maria Caridade batesse com força. Você me escuta, Felipe? Murmurou, seus olhos brilhando com algo que só podia ser fé. O ar do quarto se encheu de uma sensação diferente, como se o simples fato daquele pequeno gesto tivesse mudado algo invisível, mas essencial. Ela sorriu, limpando com cuidado os restos no canto de sua boca, e acariciou seu rosto com uma ternura que parecia prometer. Isto é só o começo. É fácil compartilhar o banquete, mas só o amor genuíno se senta à mesa quando o único servido são dificuldades e dor. Na semana seguinte, a luz da manhã filtrava-se timidamente pelas cortinas pesadas do quarto, acariciando o rosto sereno de Felipe Álvaro. Maria Caridá entrou com sua energia feliz, trazendo consigo um sorriso caloroso e uma bolsa cheia de ferramentas para a fisioterapia. Havia um ar de ritual em cada um de seus movimentos. Colocou uma toalha macia enrolada sob o pescoço de Felipe para oferecer suporte. Em seguida, inclinou-se em sua direção, suas mãos quentes procurando os braços imóveis dele. Antes de começar, sussurrou com voz baixa, como se compartilhasse um segredo entre os dois. O corpo às vezes esquece o que pode fazer, mas não se preocupe, Felipe. Estou aqui para te lembrar. Mesmo que seus músculos durmam, eles têm memória. Vamos acordá-los com uma valsa que dança entre minhas mãos e sua pele. Com movimentos lentos e calculados, levantou o braço esquerdo dele, estendendo-o suavemente para o lado antes de dobrá-lo com cuidado. Um passo de cada vez, como a primeira dança de um casal que mal sabe dançar. Seus ossos são as notas, Felipe, e minhas mãos são a melodia. Passou para o outro braço, segurando-o com ternura. Enquanto fazia suaves rotações, sorriu. A paciência é a raiz de todos os milagres, Felipe. Com cada giro que traço em seu corpo,
Planto uma semente que florescerá em movimento algum dia. Ao terminar com os braços, inclinou-se em direção às pernas dele. Aplicando uma leve pressão sobre os músculos tensos, começou a massagear os pontos críticos de circulação. Suas pernas, Felipe, não são apenas um suporte, são asas adormecidas que um dia voltarão a voar. Hoje, plantamos nelas o impulso que as levará a destinos ainda por descobrir. Quando chegou aos pés, realizou movimentos suaves e circulares nos tornozelos, certificando-se de ativar cada articulação. Enquanto fazia isso, sorriu e murmurou: Felipe, seus pés são sementes adormecidas. Mesmo que o vento as tenha afastado, basta um pouco de amor para que encontrem novamente o chão onde renascer. Por fim, segurou suas mãos novamente, entrelaçando-as com as suas, enquanto realizava pequenos exercícios para estimular os dedos. Suas mãos, Felipe, são velas em um mar parado. Com cada pequeno exercício, sopramos com força para que naveguem até o oceano da vida. Os reflexos sutis que respondiam aos estímulos pareciam sussurrar a Maria Caridad que ela estava no caminho certo. Quando terminou, limpou a testa de Felipe e disse: Obrigada, Felipe, por me dar a honra de ser quem te lembra que ainda há vida em cada canto de você. Inclinou-se para ele e, com a mesma ternura com que havia começado, deixou um beijo em sua testa e o habitual abraço de lavanda, jasmim e girassóis, encerrando o ritual do dia com a promessa de retomá-lo ao amanhecer seguinte. Passaram-se várias semanas. O escritório da mansão era um espaço imponente com uma parede coberta de livros que pareciam nunca ter sido abertos e uma mesa de madeira maciça abarrotada de papéis. Atrás dela, Maria Isabela Echeverri mantinha o senho franzido enquanto percorria rapidamente documentos financeiros, com uma das mãos descansando na têmpora, como se cada cifra fosse um peso insuportável. Uma batida suave na porta quebrou o silêncio. Entre, disse, sem levantar o olhar, com um tom seco e distante. Maria Caridad apareceu timidamente com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Senhora Maria Isabela, desculpe o incômodo, mas gostaria de lhe perguntar algo. O quê? Respondeu sem desviar os olhos dos papéis, com evidente irritação. Queria saber se há algo de que seu marido gostasse muito. Algo que pudesse ajudá-lo a reagir. Maria Isabela finalmente levantou o olhar, lançando-lhe um olhar carregado de ironia e desprezo. Você realmente acha que importa o que meu marido gostava ou não? Perguntou, soltando uma risada breve e sarcástica. Se eu dissesse que ele gostava de praticar equitação, isso te ajudaria a fazer algo? Ah, claro! Talvez com algumas fotos de cavalos, não é? Maria Caridad apertou os lábios, tentando manter a compostura. Mas deve haver algo mais, senhora. Ele só gostava de cavalos? Maria Isabela recostou-se na cadeira, brincando com uma caneta entre os dedos, antes de responder com um suspiro exagerado. Cavalos e alguns gatos. Aqueles acinzentados. Como é que se chamam? Ah, sim. Gatos azuis russos. Os olhos de Maria Caridad brilharam com uma centelha de esperança. Eu poderia tentar conseguir um gato assim. Talvez. Talvez pudesse estimular o seu marido a... Antes que terminasse, Maria Isabela ergueu uma mão para interrompê-la, falando com brusquidão. Nem pense nisso, Maria Caridad. Sou alérgica a gatos. Aliás, eu detesto animais. Ele sempre quis um desses gatos, e eu nunca permiti. Essas criaturas me fazem espirrar. Pelo amor de Deus. Maria Caridad abaixou o olhar, apertando as mãos no colo. Eu só pensei... Maria Caridad, você é apenas uma enfermeira, interrompeu Maria Isabela com um tom quase cortante. Nem mesmo os médicos podem fazer algo por ele. Gastou-se uma fortuna em especialistas para chegar à conclusão mais sábia do mundo. É possível que ele fique assim para sempre e ponto final. Maria Caridad tentou falar novamente, balbuciando. Mas às vezes eu noto que ele... Chega, disse Maria Isabela, batendo levemente na mesa com a palma da mão. Não me faça perder tempo. Sabe o que paga o seu salário? A forma como eu administro os negócios que herdei do meu marido. No fim terei que triplicar tudo porque o estado dele só gera despesas. E quando ele tiver que partir com essa doença,
Quero administrar uma fortuna considerável, não um desastre financeiro. Maria Caridad sentiu o peito pesar, mas permaneceu de pé, cabisbaixa, tentando disfarçar a tristeza. Não se aflija, querida. A vida é assim, injusta e cheia de desigualdades, continuou Maria Isabela com um sorriso sarcástico. Olhe para você. Não é nada bonita e nunca seria escolhida por um milionário como esposa. Então tem que ganhar a vida trocando as fraldas de um, suportando cheiros insuportáveis. Eu, por outro lado, sou a personificação da beleza e tive a sorte de herdar uma vasta fortuna. Porque, querida, isso é praticamente certo. Herdarei tudo, completamente. Já me conformei com o fato de que meu marido nunca mais se moverá. As palavras eram como dardos, cada uma mais afiada que a outra. Maria Caridad permaneceu em silêncio, seu coração pulsando com uma mistura de tristeza e raiva contida. Não havia mais nada a dizer. A mão que você menos espera é frequentemente a mais pura, pois sua ajuda não nasce da obrigação, mas da generosidade que floresce no silêncio da alma. No silêncio da noite, Maria Caridad deslizou pela mansão com passos furtivos. Nos braços, carregava algo envolto em uma manta escura, cuidando de cada movimento para não ser descoberta. Subiu as escadas centrais, desviando das sombras com o coração pulsando acelerado. Finalmente entrou no quarto de Felipe Álvaro e fechou a porta atrás de si. Diante da cama, desatou cuidadosamente a manta, revelando um pequeno gato azul russo. Seus olhos verdes brilhavam sob a luz da lua, e sua pelagem macia parecia feita para despertar memórias adormecidas. Maria Caridad o colocou com delicadeza sobre o peito de Felipe. Veja, Felipe, alguém veio ajudá-lo a lembrar do que você ama, sussurrou com ternura. O gato ronronou, aconchegando-se contra o corpo imóvel. O som suave preencheu o quarto, quebrando o silêncio. Maria Caridad acariciou os cabelos de Felipe enquanto murmurava. Estamos aqui, meu Felipe. Mais um passo em sua direção. Não se preocupe. Eu não vou embora. E ele também não. Vou escondê-lo no meu quarto e trazê-lo sempre que puder. Gastei todo o meu salário para comprar um para você. Vamos chamá-lo de Felipe, está bem? Será o nosso segredo. A vibração do ronronar parecia ressoar em algo mais profundo. Um leve sorriso parecia se formar nos lábios de Felipe, enquanto seus olhos pareciam ganhar um brilho mais vivo. Maria Caridad observou, cheia de esperança, enquanto a noite envolvia aquele momento de conexão. O amor encontra caminhos invisíveis. Onde a razão não chega, um toque suave ou um ronronar podem abrir portas trancadas. Enquanto o gato descansava ao lado dele, Maria Caridad disse a Felipe: Você sabia que adoro compor poemas? Sou boa improvisando. Sentou-se tão perto de sua cabeceira que conseguiu sussurrar em seu ouvido. Te procurei debaixo das pedras, mas só encontrei o pó de suas pegadas. Então te procurei nas estrelas, mas você havia fugido nos cometas. Fez uma pausa, deixando que suas palavras flutuassem no ar, e continuou, com uma voz doce e envolvente, como quem busca curar com versos. E eu disse, volte por favor, volte, pois sem você minha alma triste vive presa. Naquela noite ela se aninhou sobre o peito dele, assim como o gatinho, adormecendo até que a luz da manhã a lembrasse de que precisava sair dali com o animal antes de ser descoberta. A tarde caiu e a luz dourada filtrava-se pelas cortinas. Maria Caridad preparava uma bacia com água morna, toalhas e sabão, organizando o banho de Felipe com a calma de quem respeita uma alma aprisionada em seu corpo. Limpava primeiro o rosto dele com toques delicados, deslizando pelo pescoço e braços em um ritual quase sagrado. Ao virá-lo com cuidado, suas mãos percorreram suas costas e pernas, lavando e secando com precisão quase maternal. Nos olhos abertos de Felipe não havia foco, mas às vezes parecia que acompanhavam fugazmente seus movimentos, como um eco distante de consciência. Maria Caridad o vestiu com uma bata limpa, trocou os lençóis e, antes de sair, acariciou seus cabelos com ternura, deixando no quarto o perfume de lavanda, jasmim e girassóis,
agora misturado ao aroma de fé e esperança. Em cada carícia ao corpo imóvel, esconde-se um sussurro à alma, implorando que desperte e volte ao rio da vida. Na manhã seguinte, a porta se abriu lentamente e um homem de porte distinto, de jaleco branco e maleta em mãos, entrou no quarto. Cumprimentou Maria Caridade com um leve aceno de cabeça e depois dirigiu sua atenção a Maria Isabela, que estava sentada em um canto com uma xícara de café. «Boa tarde, senhora Echeverri, obrigado por me receber», disse o médico com uma voz serena, mas profissional. Maria Isabela esboçou um leve sorriso e, sem tirar os olhos do médico, fez um gesto rápido em direção à enfermeira. «Maria Caridade, por favor, deixe o quarto. Você pode voltar quando o doutor tiver ido embora». Maria Caridade hesitou por um momento, sentindo o peso da ordem. Finalmente assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si, mas seus passos pararam logo do outro lado. Encostou-se na parede e aguçou os ouvidos. Lá dentro a conversa começou. «Obrigada por vir, doutor», disse Maria Isabela com um tom quase neutro. Então, chegando aos 3 meses de vida vegetativa, a condição dele será permanente, sem prognóstico de melhora? Exatamente, é isso mesmo, respondeu o especialista com uma voz tranquila, mas firme. O dano é severo e difuso, as chances de recuperação diminuem drasticamente após esse período. Maria Caridade apertou os punhos ao ouvir aquelas palavras, uma centelha de frustração brilhando em seus olhos. De seu canto no corredor, sentiu o impulso de defender Felipe, mas sabia que aquele não era o momento. Decidiu esperar com o coração cheio de esperança e a determinação de provar que aquela conclusão não seria a verdade definitiva. Então, numa determinação incomum, cruzou sua mente e ela sussurrou para si mesma: «Já sei o que preciso fazer, e será o quanto antes. Restam apenas 7 dias para completar 3 meses de vida vegetativa. O momento mais escuro é o prelúdio do amanhecer. Quando o tempo se esgota, é o coração que dita o passo que mudará o destino». Ao amanhecer do dia seguinte, Maria Caridade entrou com uma energia decidida no quarto de Felipe. Seu coração batia forte enquanto preparava cada detalhe para um plano audacioso que havia elaborado durante as últimas noites. Com movimentos meticulosos, soltou com delicadeza as amarras da cama e deslizou uma prancha de transferência sob o corpo de Felipe. Com um esforço carregado de ternura, conseguiu passá-lo para a cadeira de rodas especialmente projetada para o cuidado dele. Ajustou os apoios de cabeça e os cintos de segurança para garantir sua estabilidade. «Hoje você verá algo diferente, Felipe. Algo que fará você lembrar quem é», sussurrou, como se suas palavras pudessem atravessar o silêncio que os separava. Empurrou a cadeira em direção à porta e, após um último olhar para o quarto, seguiu até o elevador privado, um espaço elegante com painéis de madeira e espelhos brilhantes. Apertou o botão para o andar inferior, sentindo como o movimento suave do elevador ressoava em seu peito. «Sabia que a vida também tem níveis, Felipe? Hoje descemos um para subir muitos mais amanhã», murmurou com um sorriso, enquanto segurava suas mãos com ternura. Quando as portas se abriram, uma brisa fresca a recebeu. Empurrou a cadeira em direção à varanda, onde o jardim se estendia como uma pintura viva. Ajustou a cadeira em uma posição estratégica para que Felipe tivesse uma vista desobstruída. Ajoelhou-se diante dele, o rosto cheio de ternura, enquanto sussurrava: «Já volto, meu Felipe, prometo que isso será especial». Ergueu-se com determinação e saiu em direção à entrada lateral da mansão. Lá, esperava por ela o segurança, um homem robusto que parecia saborear o poder que seu cargo lhe dava. «Deixe meu amigo entrar, o homem que está esperando lá fora», disse Maria Caridade com um tom firme. O segurança soltou uma gargalhada debochada. «Isso não está autorizado pela dona da mansão. Você sabe como é a senhora». Maria Caridade respirou fundo, tentando manter a calma. «Eu disse que pagaria assim que recebesse meu salário, porque já entreguei todas as minhas economias ao homem que está lá fora, quando o contratei». O segurança arqueou uma sobrancelha, os lábios se curvando em um sorriso cínico. «Me dê um beijo e aceitarei me meter em problemas com a patroa por você». Maria Caridade fechou os olhos por um instante,
o desprezo estampado em seu rosto. Finalmente cedeu e deu-lhe um beijo rápido na bochecha. O homem riu com malícia. Não aí, enfermeira. Na boca. A indignação tomou conta do rosto de Maria Caridade, mas ela conteve o ímpeto de reagir com violência. Sabia que não podia se dar ao luxo de arruinar seu plano. Com uma expressão de repulsa, inclinou-se e cumpriu a exigência apenas encostando os lábios nos dele. Agora sim nos entendemos, disse ele com evidente satisfação. Vou deixar seu amigo passar. Maria Caridade assentiu friamente e se afastou sem dizer mais nada, sua determinação intacta. Voltou para junto de Felipe na varanda, onde o ar fresco acariciava seu rosto. Diante da vista aberta e panorâmica do jardim, o gramado brilhava sob o sol da manhã. Colocou-se novamente diante dele, ajustando cuidadosamente a cadeira de rodas para que nada obstruísse a vista. Já estou aqui, meu Felipe. Só espere alguns minutos. Hoje será diferente, prometo. Logo depois, a figura de um homem a cavalo, um impressionante frisão negro de porte elegante e movimentos precisos, apareceu no centro do jardim. O cavaleiro, vestido com um traje impecável, começou a realizar uma série de movimentos estilizados, demonstrando o treinamento único do animal. As patas do cavalo se erguiam e desciam com graça, enquanto o homem o guiava em giros e passos calculados. Maria Caridade, ao lado de Felipe, sussurrou com esperança. Veja, Felipe, isso é para você. Por favor, reaja. No entanto, não houve qualquer mudança no rosto imóvel do milionário. O momento se tornou tenso. Os sons do espetáculo enchiam o ar com intensidade, mas dentro de Maria Caridade cresciam o desespero e a frustração. De repente, os ecos daquela cena chamaram a atenção indesejada. Apareceram na varanda a governanta, a chefe, uma empregada e, finalmente, Maria Isabela, a esposa de Felipe, com o rosto tomado pela fúria. Sua voz ressoou furiosa. O que está acontecendo aqui? Maria Caridade, percebendo que seu plano não funcionava, sentiu o nó da desesperança. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao homem que montava o cavalo. Seu uniforme de enfermeira esvoaçava enquanto ela gritava. Desça imediatamente. O homem a olhou incrédulo e replicou. O que você está dizendo? Você mesma me pagou para fazer este espetáculo para o paraplégico. Os olhos de Maria Caridade faiscaram de indignação. Não o chame assim, o nome dele é Felipe. Sua voz se quebrou por um instante, mas logo recuperou a firmeza. Desça agora. Acabo de mudar as ordens do contrato. Agora sou eu quem vai montar. O homem desceu do cavalo, ainda incrédulo, observando-a com um olhar desconfiado. E você entende alguma coisa de equitação? Perguntou com ironia. Maria Caridade o encarou com firmeza enquanto se aproximava do frisão. Nunca julgue um livro pela capa, disse com uma segurança que surpreendeu todos os presentes. Ela subiu no cavalo com uma agilidade inesperada. Uma vez montada, controlou o animal com maestria e, dirigindo-se ao grupo que a observava, acrescentou com voz firme. Meu avô me ensinou a andar de moto e a montar a cavalo. Ele me fez uma mulher extraordinária. Feia, sim, mas extraordinária. Com essa última declaração, Maria Caridade fez o cavalo erguer-se sobre as patas traseiras em uma manobra impressionante. A silhueta da enfermeira e do animal contra o céu parecia desafiar todas as probabilidades. Ela começou a cavalgar com determinação, realizando piruetas e movimentos que deixaram todos sem fôlego. Sua voz, carregada de emoção, ecoou pelo jardim. Felipe, acorde! Felipe, hoje faz 3 meses. Vamos, você consegue! A fúria de Maria Isabela explodiu. Apontando para Maria Caridade, gritou com toda a sua autoridade. Desça imediatamente desse cavalo, Maria Caridade. Você está demitida. Nesse instante, Felipe Álvaro Castillejos pareceu focalizar sua visão perdida, como se, do vazio de seu túnel interior, emergisse uma centelha de consciência. Seus lábios começaram a se mover com um esforço sobre-humano e um som fraco, mas claro, escapou de sua garganta. Maria. A esposa, Maria Isabela, surpresa e incapaz de esconder uma mistura de arrogância e incredulidade, correu até ele. Ajoelhou-se, envolvendo-o com os braços, e exclamou com emoção transbordante. O que você disse, meu amor? Me chamou?
Todos ouviram? Ele me chamou. Enfermeira, desça desse cavalo agora mesmo e venha monitorar seus sinais vitais. Maria Caridade desmontou apressadamente, com o coração explodindo de alegria ao ouvir a primeira palavra de Felipe depois de tanto tempo. Aproximou-se dele, tocando suavemente seu pulso enquanto verificava sua respiração e palpava cuidadosamente o pescoço para confirmar a atividade da artéria carótida. Sua expressão irradiava ternura e concentração, enquanto lágrimas escorriam incontrolavelmente por seu rosto. A esposa insistiu ansiosa, seus olhos fixos no rosto de Felipe. Repita meu nome, meu amor, diga de novo. O ambiente estava carregado de tensão e todos os olhares estavam fixos em Felipe. Com um esforço que parecia arrancado de sua alma, ele conseguiu repetir. Maria. A esposa, eufórica, lançou um olhar triunfante para a enfermeira e sentenciou. Por fazer bem o seu trabalho, vou lhe dar um bônus extra. Mas por desobedecer minhas ordens e agir sem autorização, você está demitida. Agora vou internar Felipe no melhor sanatório de fisioterapia e neurologia do mundo. Os especialistas cuidarão dele. Seu treinamento limitado já não é necessário aqui. Maria Caridade mal conseguia processar as palavras da esposa quando, de repente, Felipe fez um esforço novamente para falar. Sua voz, ainda quebrada e vacilante, soou mais forte. Maria! Maria Caridade! A enfermeira caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos enquanto as lágrimas corriam com mais intensidade. Não era apenas alegria, era um turbilhão de emoções represadas que finalmente encontravam saída. Maria Isabela, por outro lado, ficou ruborizada de indignação, incapaz de esconder a vergonha ao ver que Felipe, ao despertar, preferiu chamar uma simples empregada em vez de sua esposa. Felipe fez um esforço titânico para focar seus olhos em Maria Isabela e, com palavras entrecortadas, mas cheias de intenção, disse: Maria Isabela va embora. A esposa, com o rosto vermelho de fúria, bufou de raiva. Você deve estar alucinando, Felipe. Está chamando uma vulgar empregada em vez de sua esposa? É isso que faz ao começar a despertar? Maria Caridade, ainda ajoelhada, enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Mas agora, algo além da tristeza brilhava em seus olhos. Coragem. Ela se levantou, posicionando-se firmemente entre Felipe e a esposa. Senhora, o senhor já falou. Saia daqui imediatamente. Meu protocolo como enfermeira é zelar pela segurança do meu paciente e isso inclui protegê-lo de estímulos que possam prejudicá-lo em um estado tão delicado. Com movimentos precisos, Maria Caridade ajustou os suportes da cadeira de Felipe e verificou sua postura para garantir sua estabilidade e conforto. Tirou um oxímetro do bolso e colocou o sensor em seu dedo para monitorar a saturação de oxigênio, enquanto com a outra mão verificava a temperatura de sua pele. Agora é essencial que o paciente descanse. O estresse pode comprometer seu progresso, disse com uma voz firme, porém profissional, enquanto sustentava o olhar furioso de Maria Isabela. A tensão no ar tornou-se insuportável, mas Maria Caridade não recuou um passo. Seu profissionalismo e determinação brilhavam no meio do caos. Quando um homem pronuncia um nome desde o abismo, é porque alguém na margem o chamou com mais fé do que palavras. Maria Isabela girou com brusquidão, com a intenção de se retirar para dentro da mansão e evitar prolongar sua humilhação. No entanto, um gato acinzentado cruzou inesperadamente seu caminho. A mulher, desconcertada, deu um passo em falso e perdeu o equilíbrio, caindo de costas na varanda. A cena pareceu se desenrolar em câmera lenta. Os presentes, incluindo a governanta e a chefe, lutavam para conter os sorrisos que surgiam nos cantos de seus lábios. O gato, indiferente ao caos que acabava de provocar, miou suavemente antes de saltar ágil para o colo de Felipe em sua cadeira de rodas. Maria Caridade, ao ver o gato se acomodar no colo de Felipe como se fosse seu legítimo dono, esboçou um sorriso carregado de ironia e serenidade. Ela se virou para Maria Isabela, ainda caída no chão, e disse:
Acho que o gato já se explicou, senhora. Maria Isabela, furiosa e com o rosto em chamas, levantou-se rapidamente, sacudindo o vestido com movimentos desajeitados. Apontou para Maria Caridad com um dedo acusador e gritou, carregada de raiva: "Tenho certeza de que isso também foi ideia sua, assim como aquele bendito cavalo." Maria Caridad respirou fundo, mantendo a compostura. Sua voz saiu tranquila, mas firme. "E será que não pode ao menos agradecer por, graças a este gato e a este cavalo, seu marido finalmente ter reagido?" A esposa olhou para Maria Caridad com uma mistura de incredulidade e desprezo. Sua voz subiu de tom, carregada de veneno, como se quisesse esmagar qualquer resquício de vitória da enfermeira. "De que me serve isso se ele pronunciou o nome de uma enfermeira feia e humilde, uma simples troca-fraldas escondida atrás de um título, em vez do nome de sua lindíssima esposa?" Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Todos se entreolharam, incapazes de esconder o choque diante das palavras de Maria Isabela. Maria Caridad permaneceu em calma, mas seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e uma determinação silenciosa. Maria Isabela, percebendo que havia perdido o controle da situação, ergueu o queixo com altivez. Sua voz ficou mais fria e calculista. "Sabem de uma coisa? Estou farta de tudo isso. Não me casei para lidar com situações assim. Vou sair desta casa agora mesmo. Vou pedir o divórcio e, com toda a fortuna que consegui triplicar nesses meses, metade de tudo será suficiente para que eu viva riquíssima." Ela fez uma pausa, lançando um olhar de desprezo para todos os presentes, enquanto a tensão atingia o ápice. A sombra do egoísmo é como um labirinto. Quem a projeta acaba sempre perdido nos próprios muros. Dias depois, Maria Isabela deu início ao processo de divórcio, exigindo metade dos bens, argumentando seu papel como esposa. Contudo, os documentos que comprovavam que a fortuna de Felipe havia sido gerada antes do casamento, juntamente com os depoimentos sobre seu desprezo e negligência durante os cuidados do marido, reduziram suas pretensões. O juiz determinou que ela receberia apenas uma pensão proporcional à curta duração do casamento, deixando o restante do patrimônio intacto para Felipe. Nos meses que se seguiram, Felipe, com a ajuda incansável de Maria Caridad e de uma equipe médica, começou a recuperar lentamente funções motoras e cognitivas. Após um ano, ele articulava frases completas com a ajuda de um dispositivo especial e adquirira mais independência graças a uma cadeira de rodas elétrica. Sua relação com Maria Caridad tornou-se ainda mais profunda, transformando-se em um vínculo emocional inegável para todos ao seu redor. Em uma tarde calorosa, sob um céu claro no jardim da mansão, Felipe observava Maria Caridad, enquanto ela arrumava uma mesa com flores frescas. "Maria Caridad", disse Felipe, sua voz amplificada pelo dispositivo que lhe permitia falar claramente. Ela se virou surpresa com o tom de sua voz, que parecia conter algo diferente das palavras habituais. Aproximou-se dele com um sorriso. "Sim, Felipe?" perguntou, inclinando-se levemente para olhá-lo diretamente nos olhos. Ele respirou fundo, o esforço evidente em seu rosto, mas não hesitou. "Durante todo esse tempo, você foi muito mais do que minha enfermeira. Você foi minha força, minha esperança, minha paz em meio à tempestade." Maria Caridad abriu a boca para responder, mas Felipe ergueu uma mão fraca, pedindo que ela esperasse. "Maria Caridad", continuou ele com os olhos brilhando de emoção, "você ficaria ao meu lado, não apenas como minha cuidadora, mas como minha companheira de vida? Você se casaria comigo?" O tempo pareceu parar. Maria Caridad levou as mãos à boca, contendo um soluço. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enquanto ela o olhava, tentando processar o que acabara de ouvir. "Sim, Felipe, é claro que sim, não há nada que eu queira mais do que estar ao seu lado." Felipe fechou os olhos por um momento, permitindo que a emoção o invadisse. Ao abri-los, seu rosto refletia uma paz que há muito tempo ele não experimentava. "Obrigado, Maria Caridad. Minha Maria Caridad Garcia." Ela se inclinou e o abraçou com delicadeza, como se temesse machucá-lo,
envolvendo-o com seu perfume de lavanda, jasmim e girassóis, enquanto seus lábios se encontravam em um beijo cheio de amor e gratidão. O casamento, simples, mas cheio de emoção, foi celebrado no jardim da mansão. Da sua cadeira de rodas, Felipe pronunciou votos que refletiam gratidão e amor, selando um futuro compartilhado com a mulher que o salvou em corpo e alma. Aceitando sua nova condição com dignidade, Felipe tornou-se um filantropo comprometido com a reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência. Ao lado de Maria Caridade, sua história passou a inspirar muitos, provando que a força do amor e da fé pode transformar até mesmo os desafios mais difíceis em uma segunda chance. A verdadeira força não está no corpo, mas na alma que persiste em meio ao abandono. Apenas quem constrói pontes com fé e perseverança atravessa para o outro lado, onde a luz sempre vence a escuridão. Caro ouvinte, cada vez que você comenta, compartilha e curte cada história, ajuda a alimentar um cão abandonado na rua. Deixe seu nome para que possamos lhe enviar um abraço e uma saudação personalizada.